dia a todos e todas. Estamos aqui hoje para a realização da aula magna com o professor Paulo Nakatani, que é uma realização do CALEP, o Centro Acadêmico Livre de Economia. E esse evento, a gente pensou ele como um dos eventos da nossa recepção de calouros e também em comemoração ao Dia do Economista, que é hoje, né? Então, parabéns a todos os economistas aqui presentes, principalmente aos nossos mestres aqui presentes também os não presentes, por serem parte tão importante da formação nossa, né, como economista e como estudante de economia. Então é isso aí, gente. Parabéns para nós, economistas. É isso. Bom, dando continuidade aqui à atividade, gostaria de chamar à mesa o professor Paulo Nakatani. O professor Paulo Nakatani possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, tem doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Picardie e pós-doutorado também na Universidade de Paris 13. Ele é professor há 23 anos do Departamento de Economia e atualmente também é professor do Programa de Pós-Graduação em Política Social. Já foi presidente da CEP, da Sociedade de Economia Brasileira de Economia Política, e atualmente também é membro do Observatório Internacional da Crise. O professor Paulo Nakatani, além disso, ajudou a construir aqui na UFES o Programa de Pós-Graduação em Economia, também quando ele veio aqui para a universidade, e também foi um dos fundadores do Programa de Pesquisa em Conjuntura Econômica, aqui do Departamento de Economia. E até hoje, né, contribui para o grupo. Já foi coordenador, né, e hoje está lá como um dos professores. Além disso, o professor Paulo Nakatani já ministrou diversas disciplinas para nós, estudantes de economia, também na pós-graduação, tanto em economia quanto em política social. Já foi presidente da CEP, também da Sociedade Brasileira de Economia Política, e é uma figura muito importante, né, para a pesquisa em economia, para o ensino de economia. Então, devido a toda essa importância para o nosso departamento, o CALEP, né, o CA, o Centro Acadêmico Livre de Economia, gostaria de homenagear o professor Paulo Nakatani por tantos anos de dedicação ao nosso curso e também ao ensino e pesquisa e economia em geral. Então, a gente gostaria de entregar uma placa em homenagem à importância do professor. Bom, agora a gente está filmando tudo, está tudo registrado. E só assim, antes de começar também, passar a palavra ao professor, eu gostaria de falar que daqui a pouco vai estar passando a lista de presença e no final a gente também vai dar uma certificação pela aula. Bom, agora vou passar a palavra ao professor Paulo Nakatani para ministrar a aula magna sobre o papel da dívida pública na economia brasileira. Bom dia a todos. Antes de começar, então, queria agradecer ao Centro Acadêmico Livre de Economia por essa homenagem. E queria dizer também algumas coisas antes de entrar na aula propriamente. Eu soube que já fui aposentado, mas a rigor ainda não estou. Há cerca de 10 anos eu adquiri os direitos de aposentadoria. E desde então, a qualquer momento, eu poderia ter pedido. Mas, nesse momento, eu tenho ainda 5 orientandos do doutorado, ou seja, compromisso no mínimo de mais 4 anos. Sem contar que, anteontem, tivemos a reunião da comissão de seleção e já perguntaram se eu aceitaria novos orientandos que entrariam no próximo ano. Ou seja, no mínimo mais 4 anos para frente, a partir do ano que vem. Bom, mas a aposentadoria seria uma forma de eu reduzir um pouco a carga de trabalho obrigatória, mas não implica que eu vou deixar o departamento, deixar a universidade. Eu já tenho compromissos que estão aí
que eu tenho que atender, né? Além disso, como todos sabem, quando a gente aposenta, outra coisa que a gente vai ter uma redução na remuneração. Por isso, enquanto eu puder ficar também sem aposentar, eu continuarei. Bom, então, agradecendo toda essa homenagem, eu queria também cumprimentar a todos por ter escolhido essa profissão de ser economista, mas eu queria dizer também que a profissão de economista é muito importante. Ela é uma das profissões que mais é exigida assim, dentro da nossa sociedade. Agora, a profissão também é cheia de complicações, contradições, dificuldades. E uma delas está em torno da questão da dívida. Então, vamos começar falando o seguinte: como é uma aula, eu não vou fazer uma exposição coerente com início, meio e fim. Vamos fazer uma aula, tá? E como eu sei que tem provavelmente calores, como foi colocado aqui no início, muitos não têm ainda um avanço na disciplina, eu vou procurar também ir explicando os conceitos que eu vou usando de forma a tentar que todas me entendam. Tá? Então, começando, antes de falar da dívida pública, vamos falar de dívida. Na cabeça de todo mundo, na nossa sociedade, a gente imagina que a dívida é quando alguém tem uma quantidade de riqueza e empresta para outro. Então, essa é a ideia normal, tradicional. Mas quando se trata do Estado, a dívida é outra coisa. E eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: eu vou passar para lá para mostrar um quadro. Tá? Bom, mas... Ah? Não, mas... Nossa. Bom, esse quadro é um quadro chamado Dívida Pública do Setor Público. Tá? E até 2007, esse quadro é antigo, em 2003, 2004, mas até 2007 a gente tinha um negócio ali chamado base monetária. Tá? Aí quem já fez a disciplina de economia monetária sabe que a base monetária é a criação primária de moeda feita pelo Banco Central. Para quem ainda não chegou à economia monetária, eu queria anunciar para vocês que ainda não viram isso, que o dinheiro que vocês têm, né, é uma dívida. Tá? Ou seja, dentro da dívida líquida do setor público, tem um negócio chamado base monetária, tá? Que é a criação de dinheiro, é o quanto o Estado nos deve na forma de moeda. Tá? Agora, isso é pouco, né? Se vocês observarem aqui, a informação de 2004, nós vemos dar 4,1% do PIB. Então, isso é muito pouco. Bom, como é que isso funciona? Aí quem está fazendo a disciplina de economia monetária, quem vai chegar lá depois vai ter que estudar como é que essa forma de expressão da riqueza, que é o dinheiro, aparece agora. Tá? Bom, agora, para vocês entenderem um pouco mais, eu vou
dizer o seguinte: vamos imaginar como a gente faz nas aulas, é que na nossa profissão de economista a gente cria um mundo onde nem tudo que acontece nesse mundo está na realidade. Então vamos começar imaginando um mundo. Nesse mundo nós temos o seguinte: todas as pessoas, todos nós, pessoas individuais, todas as famílias, as empresas, o governo, diariamente estão recebendo dinheiro e gastando dinheiro. Então vocês poderiam imaginar cada um de vocês, cada família, cada empresa, como um livro caixa, com a entrada e saída de dinheiro. É isso que vocês fazem todos os dias, que nós fazemos todos os dias. Ou seja, daquele dinheiro que a gente recebe como salário, como bolsa, ou como mesada dos pais, a gente está gastando diariamente. As empresas também. E todos os dias, essa quantidade de dinheiro que está circulando passa pelo banco. Tá? Ou seja, praticamente todo mundo, com exceção das famílias das áreas mais isoladas aqui do Brasil, todos têm conta bancária. Então todo esse movimento de compra e venda diariamente, você tem dinheiro que sai de uma conta para outra no sistema bancário. E aí eu disse que essa quantidade é pequena, porque a rigor, nesse funcionamento tem uma parte que funciona através de crédito e também do dinheiro de crédito. O dinheiro de crédito é uma categoria que vocês só vão encontrar dentro de uma corrente chamada marxista. Mas esse dinheiro, essa base monetária que todo mundo imagina aqui, o Banco Central cria o dinheiro, ele emite, coloca o dinheiro em circulação, e o dinheiro vai ficar circulando. Não é verdade. É que o Banco Central diariamente está criando dinheiro, criando essa base monetária, e está cancelando a base monetária. Então tudo que sobra, tudo que foi criado, volta para o Banco Central, todos os dias. E aí, como é que isso funciona? Então o Banco Central cria dinheiro, o dinheiro passa pelo sistema bancário, vai para as empresas, para as famílias que gastam dinheiro. No final da tarde, cada um fecha as suas contas. Os bancos fazem uma coisa que muita gente talvez não saiba, é que os bancos trabalham à noite também. Então tem uma parte dos bancos que durante a noite vão fazer as contas. Tudo que eles receberam, tudo que eles pagaram. E vão fechar as contas entre eles. E aí tudo que sobrar de dinheiro, eles podem negociar entre eles, no chamado mercado interbancário. E se sobrar mais ainda, eles podem negociar no dia seguinte, no chamado mercado aberto. O mercado aberto é o mercado de dinheiro, de capital, dinheiro do Banco Central. E aí, para vocês terem uma ideia, de 2000 a 61 bilhões e 900, janeiro de 2000. Aqui eu tenho junho de 2015, 894 bilhões. Tá? Agora, esse volume é diário, é a média diária do mês. Tá? Ou seja, durante o dia, todos os dias úteis, o sistema vai fechar um conjunto de operações chamadas operações compromissadas, que de outubro até março desse ano passou de R$1 trilhão por dia. Bom, aí quem está entrando agora no curso de economia, o pessoal da área de administração não sabe,
Para vocês terem ideia, o PIB brasileiro está na ordem de 5 trilhões. 5 trilhões. Ou seja, em uma semana, de segunda a sexta, o volume de operações concursadas dava o PIB do Brasil, nesse período aqui. O máximo foi em janeiro de 2015, dá 1 trilhão e 41 bilhões de reais de operação compromissada. Bom, então nós economistas mexemos com um número desse tamanho, né? Eu garanto que ninguém tem ideia de quanto isso daria se fossem notas de 100 reais, tá? Ou notas de 100 dólares. Será que daria? Não caberia dentro dessa sala? Então, o sistema tem uma parte dele que funciona da seguinte forma: avança dinheiro, compra mercadorias, trabalho, e produz mercadorias e tem que vender todos os dias. Então vocês têm que imaginar, esse mundo, ele não é um mundo parado, ele está se movimentando. Nesse movimento, o Banco Central cria dinheiro e cancela dinheiro todos os dias. Eu estou colocando isso também porque tem toda uma parte dos economistas chamados neoclássicos que imaginam que o Banco Central cria o dinheiro e esse dinheiro fica circulando no mercado. E aí dizem que essa quantidade de dinheiro é responsável pela inflação. Tá? Agora, os economistas criaram um mais fantástico ainda, né? Que é a taxa de juros que é responsável pela inflação. Tá? Ou seja, desde 1999, os economistas brasileiros aceitam essa ideia de que a taxa de juros determina a inflação. É chamada meta de inflação. Então, quem está entrando agora no curso de economia, durante o curso vão estudar teorias de inflação, que é que determina os preços, teoria do valor. E quando chega na política econômica, a gente vai ver uma coisa chamada meta de inflação. E aí, quem viu a televisão, tem lido jornais desde o ano passado para cá, havendo a grande briga aí, né, esse mundo fantástico, de que o governo não respeitou a meta de inflação. E aí, desde essa época, o governo vem aumentando a taxa de juros. E cria um negócio assim, que até um tal de Benjamin Steinbrück, para quem não sabe, uma das famílias mais ricas do Brasil, um industrial, fez um artigo que saiu, acho que domingo, na Folha de São Paulo. O artigo diz o seguinte: você sabia, tá? E ele começa no primeiro parágrafo: o Brasil é o país que adota hoje a mais alta taxa de juros básicos, 14,25% ao ano. Você sabia que a taxa nos Estados Unidos é de 0 a 0,25% ao ano? Que no Japão é de 0,1% ao ano? Que na Suíça é negativa? E que para deixar dinheiro no banco, o investidor paga até 0,75% ao ano? Lá fora não é fácil viver de renda, aqui é normal. Bom, e aí, quando vocês forem continuar estudando aí no curso de economia, vocês vão ter esses debates sobre as metas de inflação, né? E nós vamos ter o seguinte: bom, vocês sabiam que a taxa de juros nos Estados Unidos é tão baixa assim? E que a inflação lá também é muito baixa? Tá? Então, lá nos Estados Unidos, parece que eles não acreditam que é a taxa de juros que determina a inflação. No Japão também não. Na Suíça também não. Mas aqui no nosso país, nossos economistas acreditam, né? E o pior, que a boa parte deles foram fazer seus doutorados e pós-doutorados lá nos Estados Unidos.
E aí, infelizmente, nós temos no curso de economia, a parte importante, né? Nós estudamos manuais de macro, micro, importados. E quando vocês forem para a pós-graduação, vocês vão ver que praticamente todos os mestrados no Brasil têm 3 disciplinas obrigatórias: macro, micro e econometria. Tudo com livro importado. A maioria ou não tem, ou tem como disciplina optativa a de economia brasileira. Então, poucos, né, tem economia brasileira como uma disciplina importante. Vocês saem da graduação, vão para o mestrado e às vezes vão para o doutorado com uma formação desse tipo. Bom, agora eu estou chamando a atenção disso porque é um problema nosso. Nós temos que pensar a nossa realidade. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade. A responsabilidade é porque vocês sabem que a universidade tem um custo alto, tanto assim que querem cortar mais recursos, né, para a universidade. Vocês recebem, então, aulas gratuitamente. É gratuito para vocês, mas para a sociedade o custo é alto. E aí a gente tem o CONAD, o pessoal está reclamando dos cortes de verbas, a carreira, todos os problemas que a gente tem na universidade. Então nós temos também uma responsabilidade, que nós recebemos da sociedade uma formação e nós temos que devolver algo para essa sociedade. Agora é uma pena que uma parte importante na formação do economista esteja desviada, onde a gente aprende coisas que não servem para a nossa realidade, ou servem de uma forma que não seria aquela que atende melhor, vamos dizer, as necessidades da população. Então, dentro dessa sociedade em que a gente vive, em que tudo passa pela forma de dinheiro, a quantidade mesmo de dinheiro, já mostrei para vocês, é pequena. Tá? Não, é do outro lado. Tá? É pequena. Ou seja, o dinheiro não é o fundamental. O fundamental é isso aqui, ó. Isso aqui parece que é dinheiro, mas não é. Isso é capital. Tá? Agora, ele é expresso, ele recebe o nome de reais. E isso rende juros. Tá? E qual é essa taxa de juros? O básico, eu já falei para vocês aqui, o Steinbrück, 14,25% ao ano. Mais à frente eu vou mostrar que a taxa implícita, ou seja, o total de juros pagos sobre o saldo da dívida, chegou a 25%, tá? Do governo. 25% quer dizer, em 4 anos, tudo que eu emprestar para o governo, em 4 anos eu duplico. Tá? E se eu capitalizar os juros em menos de 4 anos? Bom, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Tá? Bom, agora, vamos avançar um pouco mais. Né? Vocês devem ter ouvido, e eu digo que deve ter ouvido porque a gente ouve continuamente, né, nos noticiários econômicos da televisão, que os jornalistas econômicos